hoje o assunto aqui no Saúde para Todos é problemas que estão relacionados ao excesso de peso. Nós continuamos o nosso bate-papo com a médica endocrinologista, a doutora Aline Agostini. Doutora, nós estávamos falando da questão da obesidade. O que é a obesidade? Agora, o que é considerado uma pessoa obesa? Acima de que peso, por exemplo, pode-se dizer que ela é obesa, que tem muito problema? Então, a definição de obesidade é o IMC acima de 30. Né? O IMC é a sigla que designa o índice de massa corporal, né? E aí a gente calcula, é um cálculo simples, né? É o peso da pessoa dividido pelo quadrado da altura, né? Então, na verdade, você vai falar que se a pessoa está obesa, vai depender de você saber a altura dela, pra você colocar nessa fórmula. O peso, a altura? O peso divide pelo quadrado da altura. Então, você pega o peso... Vamos fazer esse cálculo, então. Isso. Então, aí quando o IMC é acima de 30, você considera obesidade. Aí tem os graus da obesidade, né? De 30 a 35 é obesidade grau 1. De 35 a 40 é obesidade grau 2. E acima de 40 é obesidade grau 3, que é a antiga obesidade mórbida, né? Hoje em dia a gente já não usa tanto esse termo, a gente fala obesidade grau 3, né? Bom, e para o problema da obesidade, há uma solução, doutora? Sim, assim... há uma solução, acho que para todo problema tem uma solução. Hoje em dia, como eu te disse, né, eu costumo insistir na tecla da mudança de hábito de vida, porque é o que tem estudo provando que tem benefício e resultado, né, no tratamento da obesidade. Mas mesmo a pessoa tem que ter consciência que ela precisa mudar o jeito dela alimentar e precisa fazer atividade física para ela estar queimando caloria e voltando ao peso ideal, né? Então, assim, os remédios seriam utilizados no segundo plano, né? Quando a pessoa tem IMC de obesidade, né? No caso, acima de 30, e não tem sucesso com as mudanças de estilo de vida, que são a mudança da dieta e a prática de exercício físico. Bom, daqui a pouquinho a gente fala um pouco também de outras ferramentas que hoje já existem, que a gente ouve falar tanto, como, por exemplo, a questão da cirurgia. Voltando um pouquinho à questão das glândulas ali, nós acompanhamos recentemente até um caso famoso do jogador Ronaldo, né, que encarou o problema de ganho de peso como sendo um problema da tireoide. O que é a tireoide? A senhora falou aquela hora, mas não entrou assim num campo mais específico. O que vem a ser a tireoide? Que muita gente fala da tal da tireoide, tem um problema de tireoide e por isso eu tenho excesso de peso, por exemplo. A tireoide realmente causa esse excesso de peso na pessoa, doutora? Sim. Então, a tireoide pode, no caso, contribuir para o ganho de peso, sim. A tireoide, como eu disse, né, é uma glândula, está localizada na região anterior do pescoço, né? E, na verdade, todo mundo tem tireoide. Às vezes você escuta as pessoas falar, eu tenho tireoide. Quer dizer, a pessoa está querendo se referir a uma doença, né, da tireoide. Isso, porque tireoide todo mundo tem. Então, e qual a doença da tireoide que aumenta o peso, no caso? É o hipotireoidismo, né? O hipotireoidismo é o funcionamento lento da glândula tireoide, né? É quando a tireoide tem uma doença, geralmente é uma tireoidite, que é uma inflamação, e isso dificulta a glândula a produzir o hormônio da tireoide, que é a tiroxina, corretamente, né? E esse hormônio, como eu tinha comentado, a tiroxina é um hormônio que tem ação global no organismo, né? Ele seria um hormônio do metabolismo, né? Então, quando a pessoa tem a tireoide, geralmente a tireoidite, que chama tireoidite Hashimoto, que é a doença mais comum aí que causa o hipotireoidismo. Quando a pessoa tem o hipotireoidismo, ela fica realmente com o metabolismo lento, né? A tendência que se tem é acumular líquido, né? Aí a pessoa acumula líquido e com isso ela aumenta o peso, né? Então seria assim, um aumento de peso tratável, né? Mais facilmente tratável, porque você repondo o hormônio, esse edema, esse excesso de líquido, ele se refaz, né? E o metabolismo também se refaz, né? Volta ao normal, não fica lento como que acontece com o hipotireoidismo. Na verdade, então, é uma deficiência da tireoide na secreção do hormônio e com isso o metabolismo fica mais lento, então há uma tendência
demora mais, por exemplo, para queimar aquela caloria e tudo mais, né? Mas o fator mais importante aí é esse edema também, esse acúmulo de líquido que acontece, entendeu? Agora, doutora, quais seriam as ferramentas, por exemplo, para descobrir esses problemas? Por exemplo, a pessoa tem lá excesso de peso, não consegue emagrecer, já tentou fazer regimes, enfim, até porque não é o correto também fazer regime por conta própria, né? Isso. Porém, ela às vezes passa pelo médico, porém ela às vezes não sabe de que maneira encontrar mesmo o problema que ela tem. Quais seriam as ferramentas para que a pessoa encontre o caminho, vamos dizer assim? Isso. Então, é importante fazer uma avaliação com o endocrinologista, né? É como você mesmo, assim, a obesidade, antes da pessoa ter esse diagnóstico, ela precisa afastar outros diagnósticos, né? O hipotireoidismo é um desses, né? É um exame simples de sangue que a gente consegue ver se o paciente tem... É um exame de sangue, então, não tem nada extraordinário. Não é nada difícil, não. Então, aí faz esse exame simples e diagnostica se tem hipotireoidismo ou não. E tem outras doenças endócrinas também, né, metabólicas aí, no caso que a gente costuma colocar na lista aí do que tem que ser excluído antes de falar que é uma obesidade pura e simples, né? Que seria aí, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. A doença de Cushing, que é uma doença na verdade, a síndrome de Cushing, né? Que é um excesso do hormônio da suprarrenal, que eu tinha comentado, a suprarrenal. Então, às vezes, uma obesidade muito difícil de controle, muito patológica, pode ser por excesso do hormônio da suprarrenal, que é a síndrome de Cushing, que a gente afasta numa avaliação também simples, né? A princípio simples, depois que fica mais complexo. Mas, assim, a gente tem que afastar também, por exemplo, nas mulheres, a síndrome dos ovários policísticos, muitas vezes está implicada também com excesso de peso, né? E doenças... Um problema, então, no ovário pode causar. E doenças também neurológicas, doenças psiquiátricas, né? Doenças genéticas, por exemplo, a síndrome de Down é uma síndrome genética e que ela está mais associada com excesso de peso, né? Se você for comparar uma pessoa com síndrome de Down e uma pessoa normal, a pessoa com síndrome de Down ela tem mais tendência a ter excesso de peso. Então, por isso que é importante a avaliação com o endocrinologista, né? O endocrinologista inicialmente vai conversar, vai examinar, né? Pela conversa, pelo exame físico, a gente já consegue perceber se tem alguma coisa por trás do ganho de peso, né? É feita uma investigação mais completa, então. Isso. E aí, depois da conversa, depois do exame físico detalhado, é que a gente faz o mapa aí dos exames a serem feitos, né, para afastar a obesidade. Agora, doutora, como é que assim, outras doenças por trás da obesidade, relacionadas, né? Então, a isso, né? E como é que se enquadram as crianças nesse caso? Existem hoje muitos casos de crianças com obesidade, com problemas de obesidade? Sim, existem. Isso porque, até que eu comentei, a questão cultural, né? A alimentação está mais difundida, mais fácil hoje, né? A população está ganhando melhor, então acaba comprando mais coisas para comer e é uma tendência de levar para casa o que é mais gostoso, o que é mais calórico, né? Geralmente o que é mais gostoso é mais calórico, né? E mais prático até, e mais prático, de fazer. Os fast foods aí da vida, né? Então, infelizmente tem acontecido. É comum também a procura de crianças obesas no meu consultório também, né? E aí, nesse caso também é feita toda essa investigação. Toda essa investigação. É importante sempre excluir alguma causa patológica por trás. Agora vamos falar um pouquinho justamente da questão da obesidade, que a senhora, né, diz que hoje já nem se utiliza mais o termo obesidade mórbida, né? Mas, enfim, hoje se fala da cirurgia bariátrica também para esses casos. Em que caso ela é indicada, por exemplo, quando a senhora falou do IMC, por exemplo, de tanto a tanto é um nível. Por exemplo, em que caso que ela é indicada, que a pessoa pode ir lá e vamos fazer a cirurgia e vai estar tudo bem? Isso. Então, a cirurgia bariátrica também, assim como a obesidade que eu falei da definição, né? Hoje existe também bem definidas as indicações para a cirurgia bariátrica, né? A primeira indicação é quando o IMC é acima de 40, que aí acima de 40 é a obesidade grau 3, né? Mas ela não vai conseguir emagrecer por si só, vamos dizer assim, vai precisar de isso, foi bom você comentar isso. Geralmente, até para se indicar com o IMC acima de 40, tem que ter havido aí uma tentativa anterior de se perder peso fazendo dieta corretamente, fazendo exercício, sabe? E às vezes até tomando medicação.
Então, geralmente, como a cirurgia não é uma cirurgia simples, né? Toda cirurgia tem seu risco, mas assim, a cirurgia da obesidade não é uma cirurgia simples porque não é só o ato de se operar ali. Tem o pós-operatório, tanto precoce quanto tardio, que envolve muitos riscos, né? Então, geralmente, um caso bem indicado para se fazer a cirurgia bariátrica é o IMC acima de 40, quando a pessoa já teve tentativas infrutíferas de perder peso. É o melhor, né? E aí é uma avaliação também extensa, a gente tem que a pessoa tem que ser acompanhada por um nutricionista, por um psiquiatra, tem que ficar bem definido que a pessoa não tem nenhum problema psiquiátrico ou neurológico que vá atrapalhá-la nesse momento aí de se operar e de se acompanhar no pós-operatório, né? A pessoa tem que estar bem do ponto de vista psíquico para ser submetida à cirurgia, né? Isso porque muda muitos hábitos dela depois dessa cirurgia? Tem que mudar, isso. Ela tem que se reeducar, ela tem que ser capaz de se reeducar do ponto de vista alimentar, porque senão ela pode perder todo o trabalho que foi feito na cirurgia, né? Infelizmente. Porque ela está acostumada a comer bastante, comer de tudo. Isso. E aí tem que cortar muita coisa. Tem que cortar, inclusive, porque senão ela pode até passar mal, assim, porque a técnica mais usada é com a redução do estômago, né? Então, um estômago volumoso vai ser reduzido aí em torno de um estômago de 50 ml, mais ou menos. Então, se a pessoa continuar comendo igual, ela vai passar mal, né? É todo feito um acompanhamento, então, isso. Essa avaliação não é um processo muito simples. Não, então. Eu costumo sempre falar com os pacientes, você tem indicação de operar, você vai operar, mas você não vai operar mês que vem. Fica sabendo disso, você não vai operar mês que vem. Porque às vezes a pessoa obesa quer se ver livre daquele excesso de peso rápido, né? Aí eu falo, não, infelizmente não é simples, porque os casos que são levados assim, com essa simplicidade, são os casos que não têm sucesso no futuro, né? Onde a pessoa volta a engordar, infelizmente, e aí se sente pior do que se sentia antes da cirurgia, né? Bom, doutora... Agora, só terminando, aí tem a outra indicação que é do IMC de 35 a 40, quando a pessoa já tem comorbidades associadas à obesidade, que aí entra a hipertensão, o excesso de triglicérides, colesterol, o diabetes, né, várias comorbidades associadas. Quando a pessoa tem esse IMC mais baixo, que é de 35 a 40, mas já tem doenças que são ocasionadas pela obesidade, também seria uma indicação. O diabético, por exemplo, pode passar por uma cirurgia como essa? Ou é muito arriscado? Pode passar, assim, mas aí... No caso, quando ele, assim como qualquer cirurgia para o diabético, né, o ideal é quando ele está bem compensado do diabetes, com a glicose bem controlada, né, aí ele pode ser submetido. Bom, tá, então a importância de fazer um acompanhamento com um especialista, né, no assunto. Agora, doutora, para a gente encerrar, qual que seria o conselho, já que a senhora lida com tantas pessoas no consultório relacionadas a essa questão do peso, da alimentação, o que a senhora deixaria aqui de dica, de conselho para as pessoas que hoje ainda querem buscar uma boa forma, quer dizer, dá tempo ainda, independente de idade, de tentar renovar um pouco mais, sair do sedentarismo e buscar uma boa forma, uma boa dieta, né? Isso. Então, a dieta, ela tem que ser feita por uma questão não é só de peso e de estética, né? É uma questão de saúde, né? Porque, como eu disse aí, o excesso de peso ocasiona as outras alterações metabólicas, né? A glicose sobe, o colesterol sobe, o triglicéride sobe, né? Então, uma dieta equilibrada, né? Baseada mais em verduras, em frutas, né? Com redução aí dos carboidratos, dos doces, e das gorduras, isso vai gerar saúde, né? Não é só peso, é o peso que vai refletir em saúde. Então, muitas vezes as pessoas ficam aí desanimadas porque não conseguem fazer dieta, mas tem que se esforçar, né? E pensar que é pro bem, né? Se esforçar mesmo, assim, não é desistir na primeira dificuldade, né? E isso com o tempo vira... como é que fala? Se incorpora aos hábitos, né? É só você pensar assim, eu tenho que aprender isso agora e isso vai ser meu hábito para sempre, né? Porque a tendência é com a idade a gente engordar mesmo. E para quem precisa, então, melhorar o condicionamento físico, ter uma melhor saúde e até perder alguns quilinhos, né? A dica é sair do sedentarismo. Como? Nós fomos buscar a resposta para você.